chegar os momentos das provas, a fé tem poder para superar. Quando chegar os momentos difíceis, a fé tem músculos para vencer. Pois ele prometeu que a semente de Abraão sempre será vencedor. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, Shalom na alma, meus amados. Nós vamos ver aqui um pouquinho do que aconteceu durante a semana aqui e depois eu convido você a ler. Isso aí nada mais é, amados, do que você está lendo, né, as Escrituras. Nós costumamos falar que as Escrituras estão sendo avivadas, reavivadas, vivificadas, melhor dizendo, vivificadas. A gente poderia chamar isso aí do Salmo 33:3. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, novo. Sem o intuito de ganhar dinheiro, não, mas com um coração entregue, né? Com um coração quebrantado e desejoso de louvar a Deus. A gente poderia lembrar também, eu poderia chamar isso aí de, eu não lembro agora qual Salmos, eu estou até aqui com a Bíblia. Aqueles Salmos 119, não, né? Não 119, mas depois nós vamos achar aqui com calma, que agora eu estou com outras coisas na cabeça e não consegui lembrar. Então pediam para cantar um hino de Sião, mas eles estavam lá em Babilônia. Como entoaremos um cântico de Sião? Então isso aí, meus amados, é o cântico da Sião verdadeira, né? Não é essa Sião que está constantemente em guerra, não. É a Sião original, digamos assim, né? Porque tudo isso aqui é uma cópia, é um xerox. O original, como disse o apóstolo João, desceu do céu, vai descer, está descendo. E nós já estamos contemplando. Potencialmente, essa é a cidade, é a noiva, é a esposa do Cordeiro. Vamos conferir, no finalzinho nós vamos ouvir esses hinos que é um machado, é uma pérola, são pérolas, amém? Um abraço, obrigado por você estar assistindo, estar compartilhando e estar aí acompanhando o nosso humilde canal, né? Não vou chamar isso de trabalho, porque a intenção não é ganhar dinheiro, mas é compartilhar para vocês, com vocês, um pouquinho do que a gente está vivendo aqui em Portugal. E claro, a gente tem outros planos, mas tudo de acordo com a vontade perfeita de Deus. Fica aí, vamos lá.
Deixou o esplendor do seu trono, desceu a terra. Tinha um propósito em sua mente. Foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. O sumo sacerdote, ele é o supremo sacrifício. Ele é um caminho que me leva ao céu. Ele é o caminho que me leva ao céu. Vivemos na presença de Deus pra sempre. Sempre olharei para o Calvário, aonde o preço da minha redenção foi pago lá na cruz, crucificado com Ele. Lá na cruz eu estava nele. Lá na cruz paguei por meus pecados e com confiança hoje entro em sua glória. Ele é o caminho que me leva ao céu. Ele é o caminho que me leva ao céu. Vivemos na presença de Deus pra sempre. Eleva os teus olhos ao Calvário, aonde Ele te libertou das cadeias do pecado e vergonha. O pecado não tem domínio sobre ti. Ele te predestinou para vencer. Ele é a ponte que nos leva para o céu. Ele é o caminho que me leva para o céu. Ele é o caminho que me leva para o céu. Vivemos na presença de Deus pra sempre. Para o esplendor do seu trono, sua esposa agora deixa a terra. Poder vivificador rompe a barreira do tempo. Viajando mais rápido que a luz, seremos transformados num piscar de olhos e não haverá mais esta ponte para o céu. Ele é o caminho que leva ao céu. Ele é o caminho que me leva ao céu. Vivemos na presença de Deus pra sempre. Eleva os teus olhos ao Calvário, aonde Ele te libertou das cadeias do pecado e vergonha. O pecado não tem domínio sobre ti. Ele te predestinou para vencer. Ele é a ponte que nos leva para o céu. Ele é o caminho que me leva ao céu. Ele é o caminho que me leva ao céu. Vivemos na presença de Deus pra sempre. Para o esplendor do seu trono, sua esposa agora deixa a terra. Poder vivificador rompe a barreira do tempo. Viajando mais rápido que a luz, seremos transformados num piscar de olhos e não haverá mais esta ponte para o céu. Ele
Vivemos na presença de Deus para sempre. Igreja, cante. Ele é o caminho que leva para o céu. Ele é o caminho que leva para o céu. Vivemos na presença de Deus para sempre. Ele é o caminho que
saudades da pátria, junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Vamos repetir isso aqui? É o Salmo 137. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Esse salmo é aquele que eu não estava lembrando aí, agora eu dei uma pesquisada aqui e já encontrei. Salmo 137, do verso 1 até o verso 4. O 5 diz assim: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, e não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Amados, é muito claro, né? Isso é aqui o salmista está externando isso aqui. Mas o que você percebe hoje, se você dá uma olhadinha, ainda que pequena, você vai ver que as nações, tudo que acontece, as guerras, tudo isso que nós estamos ouvindo e vendo, tudo está ligado com Jerusalém. A ganância dos povos, a soberba dos povos, querendo se apoderar, né, se apropriar de Jerusalém, que é também considerada como a Sião, a grande, né, a grande Sião. Esse era o salmo que eu queria lembrar, Salmo 137, versículo 1, do 1 ao 6, amém? Vamos agora então conferir o restante do vídeo. E lembre-se, as escrituras estão sendo vivificadas. O sexto sentido é chamado de fé, e ela é a força do cristão. O sexto sentido é chamado de fé, e ela é a força do cristão. Quando chegar os momentos das provas, a fé tem poder para superar. Quando chegar os momentos difíceis, a fé tem músculos para vencer.
você. Toma posse. Amém? Eu vou compartilhar com vocês também agora um pouquinho do que aconteceu essa semana, algumas fotos, alguns vídeos, e depois nós vamos ver aquele outro hino, amém? Não foi nada pensado, pessoal. Eu achei interessante, o Salmo 137 também fala de saudades da minha pátria. Deus continua abençoando as águias de Belo Horizonte, tabernáculo, assim está escrito. Ainda há esperanças, meus amados. Nem tudo está denominado. Se denominou, né? Nem tudo. Ainda há esperança. Há um polvinho, um vermezinho, um bichinho de Jacó fazendo a diferença. Amém. Apocalipse 10:7.
forte shalom. Deus abençoe você. Amém, amém. Agradeço a Deus e a você que está aqui assistindo, compartilhando, deixando seu joinha, e quero fazer um agradecimento especial a essas águias, né? As águias e a esses hinos maravilhosos, as águias da mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro.